Aleluia, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e ela se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo de número 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O chamado do Senhor é um tema fundamental que a gente tem que entender, que a gente tem que compreender, porque ele não é apenas uma tarefa ou uma missão, mas ele é um convite de Deus para a gente viver de acordo com o propósito que ele tem para cada um de nós. Ou seja, e existem várias coisas que a gente tem que entender. Uma delas é que o chamado de Deus ele é pessoal e único. O seu chamado não é igual ao meu e o meu não é igual ao seu. Deus ele chama cada pessoa de maneira individual e única. Não há dois chamados iguais, pois Deus tem um propósito específico para mim, mas ele também tem um propósito específico para você. Ele tem um propósito específico para cada vida. O chamado de Deus ele vai além de uma tarefa e um convite. Ou seja, ele é um convite para mim, um convite para você, ele é um convite para transformar uma vida. Ele convida todos nós para que a gente venha se dedicar a ele. Por exemplo, Samuel, ele foi chamado. Samuel ele estava dormindo quando ouviu a voz do Senhor, quando ouviu Deus chamá-lo pelo nome. Ele não reconheceu de imediato a voz de Deus, mas quando ouviu e respondeu ao chamado, de imediato a voz de Deus, ele ouviu, ele começou a entender, ele passou a ser o profeta do Senhor, o profeta de Israel. Assim como Samuel, Deus ele te chama pelo nome e tem um plano específico para a sua vida. Você pode não ver ainda como o seu chamado se desdobrará, como vai acontecer as coisas, mas saiba que Deus ele tem um propósito único para você. Sua vida tem um significado eterno aos olhos do Senhor. E você tem que perguntar a você mesmo como estou respondendo ao chamado que Deus tem para a minha vida. O chamado do Senhor, meus irmãos, ele exige compromisso e obediência. Por exemplo, quando Deus ele nos chama para algo fácil, mas para um caminho que exige comprometimento e obediência. Não é fácil. O chamado de Deus ele envolve renúncia, envolve ação. Ou seja, a maneira como vivemos o chamado deve refletir a santidade e dedicação que nós temos ao Senhor. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis 12, Deus ele disse a ele para sair de sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão não sabia o que esperava, mas obedeceu, e por sua obediência ele se tornou o pai da fé. Abraão ele não hesitou, ele confiou no chamado de Deus e Deus cumpriu. Ele se comprometeu com o Senhor e o Senhor se comprometeu com ele. Porque o chamado de Deus ele pode exigir que você tome decisões difíceis, como mudar de planos ou abrir mão de coisas preciosas. A obediência ao chamado de Deus é um passo de fé. Porque você tem que se perguntar a você mesmo: eu estou disposto a obedecer, mesmo quando não entendo completamente o que Deus tem preparado? Porque é assim. Muitas vezes nós não vemos o que está ali, mas Deus ele já está vendo muito à frente. Nós vamos a um caminho incerto, mas Deus ele já sabe o que vai acontecer. Ele nos garante que vai dar certo porque Ele está conosco. E a gente também tem que entender que o chamado de Deus nós vamos enfrentar desafios e perseguições. Por exemplo, para nós seguirmos o chamado de Deus não significa que será um caminho sem dificuldades. Muitas vezes o chamado ele vem acompanhado de desafios, oposições e até perseguições. No entanto, é nesses momentos que vemos a fidelidade de Deus e o poder da sua graça em nossas vidas. Porque quando Moisés ele foi chamado, Deus ele chamou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés ele relutou dizendo que não era capaz, que não conseguia e temia a oposição de Faraó. Mas Deus ele deu uma promessa, disse que a sua presença ia com ele, disse: eu serei contigo. Apesar das dificuldades e dos obstáculos, Moisés ele obedeceu e, com a ajuda de Deus, ele levou o povo à liberdade. Ou seja, você pode até passar por dificuldades, por lutas, passar por provas e dificuldades, mas nós temos que entender uma coisa: quando Deus ele lhe chama, quando Deus diz que ele vai com você, é porque, meu irmão, ele está contigo. Deus ele não vai dizer que vai com você sem ir. Saiba que se a presença de Deus for contigo, você vai vencer. E é isso que nós temos que entender, que o chamado de Deus ele é único. Ele exige compromisso, ele nos desafia
Ele nos submete a muitas vezes humilhações, mas no final nós vamos ser recompensados, amém? Eu quero que você entenda isso. Se Deus ele lhe chamou, é porque ele lhe chamou, mas ele chamou para vencer, para ser vitorioso e para fazer com que a palavra dele seja espalhada pelo mundo, amém? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus, em nossas vidas. Senhor, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bom, é perfeito, é fiel e é maravilhoso. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno de tua graça, meu Pai, mas eu sei de uma coisa. Quando o Senhor está comigo, eu me torno uma pessoa melhor, nós nos tornamos pessoas diferentes, meu Pai. Eu posso até falhar, posso até muitas vezes errar, meu Deus, mas não tire a sua presença de perto de nós. Senhor, abençoa esse irmão que está aí ouvindo. Nos abençoa, meu Pai, nos guarde e nos protege de toda cilada do inimigo. E nos dá uma semana abençoada, meu Deus. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado e querido irmão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que Deus tenha falado com você. Se você gostou, peço que você se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Amém? Fique com Deus. Jesus te ama. Tchau.